Olá a todos e todas, meu nome é Paula Vermesch, eu sou professora de História da Arte da Unesp, do campus de Presidente Prudente, e este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte que nós estamos realizando durante a quarentena. Nós tivemos uma breve pausa, estamos de volta eu, Dante, e o tema da aula de hoje é a Introdução à Arte Medieval. Para começar a falar desse tema de arte medieval, chamada arte medieval, é preciso que a gente deixe as conotações negativas do termo medieval para trás. Muitas vezes eu leio, nós estamos voltando à Idade Média, isso é muito medieval, para se referir à ignorância, falta de conhecimento, falta de esclarecimento e tudo mais. E é um pouco complicado porque são 1000 anos de história, mais de 1000 anos de história. Muitas coisas aconteceram nesses 1000 anos de história e nem sempre as sociedades da chamada Europa do Oeste, Europa Ocidental, ou seja, da Alemanha para cá, né, da Alemanha para Portugal, vamos dizer assim, estiveram em períodos de retrocesso ou de guerras ou de ignorância e tudo mais. Então, em primeiro lugar, a gente precisa tomar um certo cuidado e deixar para trás esse preconceito, essa conotação negativa contra o termo medieval ou contra o próprio período da chamada Idade Média. No caso, quem deu esse nome Idade Média aos medievais foram os posteriores, essa conotação negativa também, principalmente quando a gente pensa nos filósofos iluministas do final do século XVIII, eles tinham suas razões para pensar assim, mas depois de alguns trabalhos decisivos de historiadores do século XX, nós hoje não usamos esse termo pejorativamente, tá certo? Historiadores que lidaram com a Idade Média, grandes estudiosos, eu vou citar alguns. Marc Bloch era francês, professor da Universidade de Estrasburgo, autor de A Sociedade Feudal, que é uma grande monografia em que Marc Bloch nos conta o que aconteceu nos territórios da chamada Europa Ocidental a partir do ano 1000, a formação de uma sociedade bastante específica, com relações econômicas e políticas bem determinadas. Marc Bloch cita uma infinidade de documentos, tanto documentos jurídicos quanto documentos políticos, e ele chega nessa caracterização do feudalismo, não só como um modo de produção econômico, mas também como um tipo de sociedade com estamentos, um tipo específico de sociedade. Depois outra monografia de Marc Bloch, que nós sempre citamos, Os Reis Taumaturgos, em que ele fala sobre a crença no poder da cura de alguns reis franceses. Marc Bloch já era um professor bem estabelecido em Estrasburgo, com outros estudiosos. Ele fundou a revista dos Anais, revolucionando, renovando as ciências humanas, não só a história, mas também a geografia, a demografia, os estudos demográficos históricos. E Marc Bloch lutou na Primeira Guerra no exército francês, ele foi condecorado por bravura, escreveu sobre essa experiência da guerra, e na invasão nazista à França, ele se alista na resistência, lutará contra os nazistas, será preso e executado. E uma testemunha diz que antes da sua execução, o grande historiador, com mais de 60 anos, pai de 6 filhos, católico, professor super conhecido em toda a Europa, gritou "Vive la France", viva a França, antes de morrer. Um dos maiores estudiosos, um dos maiores historiadores de todos os tempos, e que foi um herói contra o nazismo. Também deixou para nós algumas anotações inacabadas que foram reunidas sob o nome de Apologia à História. Ele faz pertinentes observações sobre o ofício de historiador. Só pelo legado de Marc Bloch, já seria muito difícil a gente continuar pensando em Idade Média como um período das trevas, um período desinteressante, um período que não tem nada a dizer para nós. E, além de tudo isso, ele foi um herói contra o nazismo. Então,
a gente só pode agradecer e ter bastante carinho e respeito pelo legado de Marc Bloch, mas ele abriu um caminho para outros grandes estudiosos também. A gente pode lembrar de Georges Deby, de Jacques Le Goff, enfim, de Umberto Eco, são grandes os nomes, mas eu vou citar Etienne Gilson, que escreveu sobre a filosofia na Idade Média. Ele foi um estudioso de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, da teologia. Ele tem um livro de introdução à filosofia medieval que é básico, traduzido para o português. Aliás, as obras de Marc Bloch, Le Goff, Deby também estão traduzidas para o português, tanto o português de Portugal quanto o português do Brasil. Nós temos a maior parte da obra desses estudiosos traduzida. Então, assim, Etienne Gilson, eu recomendo, assim, de olhos fechados. Ele tem uma monografia sobre Dante. Dante, a filosofia, considerado um dos livros essenciais para a gente entender a obra e a poesia de Dante. Pois muito que bem, Gilson também escreveu sobre a estética medieval, esse ramo da filosofia que fala sobre as coisas do belo, sobre a tecné, sobre as obras de arte, enfim, e como esse ramo do pensamento ele foi muito importante para alguns autores do chamado período medieval. Então, se você for ler a introdução da filosofia medieval do Gilson, acontece uma coisa muito interessante. Ele começa falando no século II, III da era cristã. Ele fala dos primeiros pais da igreja, padres da igreja, ou seja, os autores da patrística, os primeiros grandes autores cristãos, que vão construir o terreno de problemas, fazer a ligação entre o Antigo Testamento, o Novo Testamento e a filosofia grega, Platão, Aristóteles. É uma discussão intelectual riquíssima, que durou séculos. Os grandes pensadores dessa tradição, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, são peso pesados da filosofia, né, ocidental, enfim. Tudo isso para dizer que ler Gilson é a gente entrar em contato com um mundo infinito de erudição e de muitas coisas interessantes, mesmo para quem não é católico, mesmo para quem não é cristão. O estudo da teologia traz muito a acrescentar, e também para quem é católico e também para quem é cristão, ou seja, católico ou protestante, enfim, esses autores eles são infindáveis. Mas prosseguindo, então, para Gilson, vamos dizer assim, a filosofia cristã, ou seja, o que caracteriza as sociedades da Europa Ocidental, da Alemanha para Portugal, vamos dizer assim, da Alemanha para o lado do oeste, é a religião cristã e a ligação dessa religião cristã com a filosofia greco-romana, com o pensamento greco-romano. Essa ligação das duas raízes, ou seja, da raiz cristã, judaico-cristã, vamos dizer assim, as quatro raízes, judaico-cristã e greco-romana, é que fariam com que as sociedades da Europa Ocidental construíssem um terreno de problemas, e nesse terreno intelectual nós entenderíamos a construção dos templos a partir do ano 1000, a história da arquitetura a partir do ano 1000. Se você for ler o Marc Bloch, A Sociedade Feudal, ele explica o seguinte, que entre 450, por volta de 450, a queda do Império Romano do Ocidente, e o ano 1000, alguns deslocamentos das populações nômades do norte, da Escandinávia e da Eurásia, ou seja, das planícies da Eurásia, né, das estepes da Eurásia, do que liga a Rússia à Europa, esses deslocamentos populacionais, eles vão causar instabilidade nos territórios da Europa Ocidental. Marc Bloch, ele avisa logo no início do livro que é muito complicado a gente continuar chamando esses deslocamentos populacionais de invasões bárbaras,
Então, para os romanos, para os gregos e para os romanos, todo mundo que não fosse grego, que não fosse romano, era bárbaro. Então, para os romanos, quem não falava latim, quem estava fora dos limites do império, era bárbaro. Essas populações nem sabiam que eram bárbaras. Essa que é a grande questão, não é? Eles estavam, enfim, eram populações lá que tinham suas autodenominações, os seus estilos de vida, mas por algum motivo, alguns motivos que não conseguimos determinar até hoje muito bem, existem escavações arqueológicas, existe toda uma discussão historiográfica sobre isso. Algumas dessas populações elas vão começar a entrar dentro dos limites do Império Romano. O Império Romano ele entra numa crise econômica interna. O advento do cristianismo ele vai estar ligado a uma série de problemas políticos da corte de Roma, lembrando vocês que em um determinado momento o Império Romano ele é dividido em dois, né? O Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente. Falamos do Ocidente. Estamos aqui falando de Roma, não vamos falar de Bizâncio. Então, nesses limites do Império Romano do Ocidente, esses deslocamentos populacionais, que ficaram conhecidos como, entre aspas, as invasões bárbaras, vão criar uma instabilidade entre o século V e o ano 1000. Então, o Mark Bloch ele fala que no ano 1000 as coisas se estabilizam. Você tem sempre no Mediterrâneo a presença dos árabes. Então, no século VIII, você tem a Hégera, o surgimento da nova grande religião monoteísta que é o islamismo, e o regime político dos califados, o califado de Bagdá é um dos califados importantes. Os árabes eles vão controlar as rotas marítimas no Mediterrâneo. No norte você tem, na Escandinávia, os chamados vikings, também são dois eixos de pressão aí às populações cristãs da Europa Ocidental. No ano 1000, esses eixos de pressão eles vão dando lugar a uma estabilidade política e econômica. E se você for, então, estudar arte medieval, arquitetura medieval, a partir do ano 1000, as grandes construções voltam a serem feitas. Então, nos primeiros séculos da arte cristã, a discussão é sobre a iconografia, como montar os esquemas de imagem que nos narram o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Retornarei a isso em aulas sobre obras. Eu vou falar sobre algumas obras do século V, do século VI. Depois, você tem uma quebra da maneira greco-romana de se representar a figura humana. Então, se deixa de representar a figura humana como os gregos e os romanos representavam. E a partir do ano 1000, grandes monumentos, os grandes templos voltam a ser construídos. A partir do ano 1000, então, convencionou-se chamar estes templos de românicos, ou seja, a referência é a arte romana, é a arquitetura romana, é o arco, que é o elemento básico da arquitetura romana, mas não é a arquitetura romana, porque o Império Romano do Ocidente não existe mais. Não somos mais romanos, nós somos cristãos. Então, convencionou-se chamar essa arte de românica. Grandes igrejas românicas serão construídas no sul da França. Eu vou dar um exemplo de grande igreja românica, a Basílica de Santa Maria Madalena em Vézelay, no sul da França. Pela tradição, Santa Maria Madalena, depois da morte de Cristo, ela se tornou uma eremita no deserto, ela teria viajado no Mediterrâneo, teria morrido no sul da França, ela estaria enterrada neste local, Vézelay. E ali foi construída uma basílica em sua homenagem. Basílica de Santa Maria Madalena em Vézelay, ela tem uma estrutura que outras igrejas do ano 1000 vão seguir, ou seja, no pórtico da igreja você tem 3 portas, os tímpanos, ou seja,
As meia-luas em cima das portas são esculpidas. Esse esquema das 3 portas vem do arco de triunfo de Constantino, do imperador Constantino, que foi o primeiro imperador cristão e que cristianizou o Império Romano do Ocidente. Ele construiu um arco de triunfo em Roma, que é considerado uma das primeiras grandes obras da arte cristã. Então, as igrejas do ano 1000 citam o arco de Constantino, que foi construído no século V. Então, vocês vejam que tem uma citação da primeira arte cristã na arte românica. Pois muito que bem, por volta de 1120, 1130, em Paris, que é uma sede de uma corte de descendentes de Carlos Magno, surge um outro tipo de construção. Então, o abade, o religioso que cuidava de Saint-Denis, de São Denis, que é uma abadia perto de Paris, teve a ideia de construir o seu templo de uma outra forma. Ele deixou um memorial, eu estou falando do abade Siger, ele deixou um memorial em que ele fala que o que ele pretende, entre outras coisas, é fazer uma arte que seja nacional, francesa. Os franceses eram descendentes dos godos, uma arte que se convencionou chamar gótica. Então, no plano arquitetônico do abade Siger para a igreja de Saint-Denis, ele imaginou uma série de arcos alongados, que são as ogivas. A igreja, os templos, eles sobem de altura, eles se verticalizam, eles são mais altos que as igrejas do ano 1000. Permanece o esquema das 3 portas na fachada com os tímpanos esculpidos, mas o abade Siger cria a decoração em vitrais. Então, o chamado estilo gótico, a verticalização, os vitrais, as ogivas, surgem nesse momento. Grandes catedrais góticas serão construídas nos séculos seguintes. Catedral de Chartres, Catedral de Amiens e a Catedral de Nossa Senhora de Notre-Dame de Paris, que todos sabem, infelizmente, se incendiou no ano passado. Então, essas grandes catedrais, nós entramos no que o Georges Duby chama a Era das Catedrais, os séculos das catedrais. Essas catedrais demorarão 2, 3 séculos para serem terminadas. Vejam que eu fiz um resumo da arquitetura e da arte, do românico e do gótico. Poderia falar aqui também sobre os manuscritos, os textos em pergaminho, as cópias dos autores antigos, dos livros da Bíblia, que são iluminados, ou seja, ilustrados pelos monges. Existe um desenvolvimento dessa arte dos manuscritos. Poderia falar também sobre o desenvolvimento da música, da notação da música, de como os monges nas abadias beneditinas vão criando um jeito de anotar música para se cantar na missa, nos ofícios. É um mundo muito rico e de muita beleza. Eu não falei, mas as igrejas do ano 1000, as igrejas românicas, a arte está no capitel das colunas, lá em cima, nas meia abóbodas, onde terminam as colunas, estão lá historiadas, estão lá as histórias da Bíblia, monstros e tudo mais. É um mundo de beleza, de excelência técnica, de erudição, de coragem desses artistas e desses artífices. Nós sabemos, por exemplo, nos registros da Catedral de Chartres, que 3, 4, 5 gerações da mesma família de artífices se dedicaram à construção daquela igreja, deixaram muito do seu coração, do seu pensamento, do seu sentimento ali. Como chamar essas grandes obras de filhas de uma era das trevas? Não dá, né, gente? Então, por isso que eu citei o Gilson, porque a história do pensamento cristão é muito mais complexa do que
muitas vezes as pessoas pensam. A história da teologia não é tão simples assim, como alguns autores conservadores querem mostrar para a gente hoje. Percebam que eu também não citei Mark Bloch à toa. Todos esses autores, e aqui eu cito Umberto Eco, porque eu acho que O Nome da Rosa, que é um romance que ele escreveu, ele diz muito a respeito desse sentimento que esses estudiosos tinham de respeito aos homens daqueles séculos. O Abade Siger, que criou a Abadia de Saint-Denis, para o Panofsky, que foi um grande historiador da arte, também é um herói. Né? Ele conta no memorial da igreja que ele era filho de um servo, e como que um filho de um servo se torna regente do reino da França, responsável pela construção da catedral onde estão enterrados os reis franceses. Então, percebam que as coisas não são tão simples assim, mas que quando a gente começa a estudar a história medieval, a arte medieval, a gente se depara com muita erudição, com muita coragem, com muita beleza, com muitas coisas interessantes. Eu espero que vocês estejam gostando do curso. Eu falarei mais a respeito desses temas nas próximas aulas de obras e até breve.